Claro, doutor. Vamos orar então, irmãos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez por esse ajuntamento bendito. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e que o Senhor guie, Deus, o coração do teu servo Gandolf agora na ministração fiel desse ensino e que tudo isso seja para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro tópico sobre casamento vão ser 3 tópicos, deve ter 4 ou 5 aulas sobre esses tópicos. É começar o casamento. Ele identifica assim. Nós sabemos que Deus instituiu e santificou o casamento para o bem e para a felicidade da humanidade. Isso está na Bíblia. O casamento foi a primeira instituição, nós sabemos já muito claramente, a primeira instituição criada por Deus, lá no Éden ainda. E, em seguida, Deus criou todas as coisas. Um dado muito importante sobre o casamento é que todas as coisas que ele criava, ele confirmava: isto é muito bom, isto é muito bom. A primeira vez que ele fala isto não é bom está em Gênesis 2:18. Gênesis, eu pediria que um irmão que se dispusesse a ler Gênesis 2:18. Por favor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Palavra de Deus. Não é bom que o homem viva só. E ele criou essa idônea senhora, Eva, para que se juntasse a ele e multiplicasse a raça humana. Isso é o casamento. No passado, quer dizer, em tempos passados, tinha como certo que, quando alguém se tornava adulto, e eu vivi essa geração, casava-se, se possível, tinha filhos. E era o que fazia a maioria das pessoas. Isso da minha geração para trás, então, era muito mais forte, a geração dos meus pais. Então, quando a pessoa começava uma certa idade e ficar adulto, ele já pensava em casamento, tanto o homem como a mulher. Porque eu me lembro muito bem, quando meus pais se reuniam, tanto na roça como depois em Tabatinga, na frente de casa, e cada um trazia a sua cadeira à noite e sempre vinha o marido e a mulher. Não se juntavam ali pessoas solteiras, era muito difícil. Eu não sei se isso é uma colocação cultural, mas naquela época era assim. Juntavam-se os casais. E sempre que, quando uma pessoa alcançava a idade adulta e não estava namorando com a intenção de casar naquela época, existia uma preocupação dos pais. Eles queriam que os filhos se casassem. Contudo, hoje, adultos jovens em países ocidentais hoje, eles adiam cada vez mais o casamento como nunca houve na história. Na história da humanidade, o casamento hoje tem sido colocado cada vez mais do lado, ou então protelado, seria a palavra melhor. Não é que não se casam menos, mas também protelam o casamento. Quase 1/3 de todos os millennials, quer dizer, essa geração milenar, que é isso? Essa geração Y, vamos dizer assim, essa geração Y é a geração da internet. Quando é que começou isso? Não tem data precisa, não é uma data precisa. Quem estuda isso diz que começou no início de 80. Uns querem afirmar a data de 82. De 82 até 96, até o fim do século, tudo bem, fim do século XX, né? Então, essa geração que hoje tem 25, 30, 35 anos é a chamada geração Y. É uma geração que a gente entende como de avanços tecnológicos. Foi muita coisa junto que aconteceu nesse período que nós estamos comentando. E desenvolver essa geração numa época que o ambiente é altamente virtual. Esses nossos filhos, esses jovens, cresceram numa época extremamente virtual. Como sistema de interação social. É uma interação midiática hoje. E para vocês terem uma ideia, essa geração Y é muito mais urbana, ou quase que não tem rural. Agora deve começar
isso é introduzido, já deve estar na zona rural também. Mas a geração que se iniciou como geração milenar, geração Y, é uma geração quase que exclusivamente urbana. Então, iniciou-se em 82, você analisa. 82 para 2000 são 18. 18 com 20, 38. Então, é uma geração de 20 a 40 anos. Quase um terço de todos esses componentes dessa geração Y não se casam antes dos 40 anos. É uma idade assim um pouco avançada. Você tem filhos, você tem que criar os filhos. E é possível que 25% dessa geração Y não vai se casar nunca. É uma proporção muito grande. É a maior de todas da história. Então, e quando você questiona esses jovens por que não se casam, eles têm defesa assim palpável. Pode não ser verdadeira, mas tem uma defesa sobre isso. E como é que eles se defendem disso? Eles dizem que tem que se preparar economicamente, primeiro, antes de casar, e o segundo aspecto é que eles, com o casamento, perdem a individualidade. São duas coisas que, quando a gente ouve, você fala, pois, eu acho que eles têm um pouco de razão. Mas a gente tem que examinar todas essas coisas à luz da palavra de Deus, à luz de cristãos como nós somos. E é isso o intuito do livro, lógico. Então, vamos ver o que eles falam sobre a posição econômica para não se casarem. O fator econômico pode ser observado na convicção amplamente difundida dos adultos solteiros. Eles acham o seguinte, olha, não dá para casar, porque eu não vou me casar e experimentar sofrimentos econômicos. E o que eles estão fazendo? Nem todos. Eles se juntam, é a palavra. Eles alugam uma kitnet, depende das condições econômicas, ou então um apartamento ou uma casinha e vivem juntos, sem casar. Bom, já não é a palavra de Deus. Já não está dentro da palavra de Deus. Eles primeiro... E o que eles falam? Isso eu tenho muitos clientes assim. E eles falam, nós estamos juntos, doutor, nos preparando para juntar o dinheiro, fazer até uma carteira de aplicações para aí construir a casa ou comprar um apartamento e aí nos casar. Então, eles já estão no pecado, vivem no pecado, segundo a palavra de Deus, e defendem a ideia, que parece ter um respaldo de alicerce. Mas eu não vou me casar sem ter nada. Eu vou me juntar com a minha namorada, e isso é muito comum acontecer hoje. Acho que vocês conhecem pessoas que também vivem assim. Mas, no entanto, essa ideia ela contradiz a estatística. E eu falo para o jovem, o que você está falando tem sentido. O que você está fazendo está errado diante da palavra de Deus, de morar junto. Poderia morar um na casa do pai e da mãe, de cada um, e juntarem dinheiro sem terem uma vida em comum, sem se casar. Também existe isso. Mas o sexo, antes do casamento nessa geração, é completo. E eu diria quase total. Por exemplo, tenho 4 filhos. Eu só dei aula sobre família na minha vida. Os 4 filhos tiveram relação antes de casar. O que eu vou fazer? Então, eles entenderam que era pecado. Eu tinha feito a minha parte com a minha mulher. Eu posso não ter feito direito. Isso tudo bem. Mas falamos insistentemente. E essa geração é assim. A individualidade deles é maior do que a verdade de Deus. Isso preocupa. Por isso que nós estamos dando essa aula. Vocês têm filhas mulher ou filha mulher, preste atenção, como isso repercute mais na mulher ainda. É a que mais sofre em tudo isso. Então, estatisticamente, essa defesa deles parece que não tem valor. Estudos mostram que casais poupam mais do que solteiros. Casais casados poupam mais do que solteiros. Porque veja bem como é lógico. Os cônjuges podem incentivar um ao outro a mais a autodisciplina. O cônjuge pode interferir no outro muito mais do que os amigos, do ponto de vista benéfico. Porque você está tomando uma cerveja, você não sabe a formação, você não está o tempo todo com o seu amigo. Então, a estatística mostra, quem casa poupa mais. O cônjuge é uma pessoa muito mais importante para a sua autodisciplina do que os seus amigos. Isso também tem lógica total.
Então, isso desarma um pouco essa ideia dos jovens de morarem juntos ou protelarem o casamento por questões econômicas. A segunda defesa deles, que eles fazem, é sobre o individualismo. Mas antes da gente passar, tem um texto de Eclesiastes 4, 9 e 10, que eu queria que alguém lesse, para entender muito claramente que é muito importante viver juntos e tornar-se um casal. Eclesiastes 4, 9 e 10 vai de encontro, quer dizer, vai contra a ideia desses jovens que defendem que há necessidade de ficarem longe, arrumando subsídios econômicos para se casarem. Eclesiastes 4, 9 a 10, por favor, quem encontrou. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Bom, isso é palavra de Deus, né? Mais enfática, mais esclarecedora, que não precisa nem nenhum estudo exegético, está muito claro. É melhor viver dois. E você vai ter uma companhia ao seu lado, que você vai poder estender a mão, ela estender a mão para você. Então, isso é mais um dado que vai contra essa posição econômica de viver sozinho para arrumar dinheiro para depois casar. O segundo ponto que eles defendem para não se casar é o crescimento do individualismo de cada um deles. Uma convicção sobre o casamento equivocada é que um empecilho para o pleno desenvolvimento da nossa liberdade e identidade. Eles falam o seguinte: ao me casar, eu perco toda a liberdade de solteiro. Mas lógico que você perde. Esse é um passo que você está dando à frente. A vida é de experimentação, a vida é de convívio social, a vida é de repartir as coisas e não viver numa individualidade. Hoje em dia, voltamos para dentro. Eles falam, quem eu sou? Eles querem saber quem eles são primeiro antes de casar. A gente está casado há tantos anos e nem sabe direito. Esse casal aí, Timmer Keller e Kathy Keller, eles foram aconselhados, e quem fez o casamento deles foi o Spurgeon. E um dia ele chegou desesperado para o pastor, depois de anos de casado, falou: pastor, o senhor fez o meu casamento, eu tenho sofrido muito. A minha vida sexual é muito, muito ruim. A mulher também confessando isso. A mulher dele confessou, está muito ruim tudo. Aí, o que o pastor falou, experiente do jeito que ele é, ele disse: olha, faz 15 anos... Gandolf, acho que foi o Sproul. Perdão, foi o Sproul. Foi Sproul. Você já leu isso aí. Eu não anotei aqui. Obrigado, muito obrigado, Rogério. Foi Sproul. Ele disse o seguinte, presta atenção, eu demorei 15 anos para começar a entender minha mulher. Deve ser, a resposta da mulher deve ser outra maior ainda. Então, o casamento, você não casa conhecendo. O casamento realmente é uma mortificação. Eu vejo no meu casamento que minha mulher deve ter sofrido para viver comigo, todos esses 45 anos. E eu também sofri. Mas eu acho que ela sofreu mais pelo meu temperamento, pela minha vida pregressa. A vida pregressa dela foi muito melhor que a minha. Quem eu sou não deve ser determinado por aquilo que outros dizem. Eu quero saber quem eu sou. Eu não quero que você fique opinando sobre a minha vida. Isso é um individualismo. Essa pessoa fala, eu não vou casar, porque eu vou ter uma pessoa ao meu lado que vai começar a dar palpite na minha vida, e eu não quero. Torne-me uma pessoa digna de valor ao descobrir os meus desejos, sentimentos e expressá-los. Isso é individualismo. Quando eu sei quem eu sou, posso começar relacionamento, mas somente com aqueles que aceitam os meus termos. Quem eu sou dita as regras. Isso é individualismo. Então, o que eles defendem? Eu quero saber quem eu sou. Eu quero me conhecer inteiramente para depois casar. Eu quero ter uma segurança constitucional para uma pessoa que vai se casar comigo não ficar interferindo na minha vida muito também. E nem quero muito menos outras pessoas. Por isso que eles atrasam o casamento e algumas vezes nem casam. Sua verdadeira identidade não se encontra em seus deveres e responsabilidades. Não. Eles não pensam em responsabilidades. Eles pensam no que eu sou. As responsabilidades sociais têm, mas ficam do lado. É mais importante o que eles sentem dentro dele. Mas na expressão dos seus desejos
E eles se preocupam mais com seus desejos mais profundos. Eles estabelecem metas, e aquelas metas são mais importantes que o convívio social. Eles passam por cima das pessoas. Isso é uma geração que preocupa. Por isso que ela sofreu e sofre muito. Psicologia contribui para isso, né? Vamos. Psicologia contribui para isso. Isso que a Edna falou aqui do lado, eu ia até comentar, eu agradeço. A psicologia colabora com isso. Não sei se alguém fez psicanálise aqui. Eu não fiz. Eu teria todos os predicados para ser acompanhado por um psiquiatra. Eu não fui porque eu creio em Cristo. Meu psiquiatra é Cristo e eu consegui melhorar um pouco nisso. Eu me sinto uma pessoa quase normal hoje. Então, o que acontece com o psicanalista? Você foi no psicanalista? Olha o que ele fala. Você tem que ser você. O que você quer que é o mais importante. Vai ao encontro do que esses jovens falam e aí eles vão adorar. Eles vão adorar porque eles falam, olha, você é assim por causa do seu pai. Você é assim por causa da sua mãe. Você é assim por causa da sociedade. Você libere o seu coração. Um grupo de família dentro da igreja, o seu e a Flávia estavam começando, estava eu e a Edna comandando, tinha umas 20 pessoas quando a igreja não tinha sido reformada ainda. Eu não lembro o nome dela, eu não ia dizer também. Ela disse ali publicamente que foi um psiquiatra, que morreu recentemente, meu amigo. Esse psiquiatra disse para ela, liberta-se. Ela era casada. Liberta-se. Você tem direito ao sexo. Você acredita em Deus? Foi criado por Deus. Você não está se dando bem com seu marido? Tenha relações extraconjugais, inclusive comigo, se você quiser. Não quer dizer, bom, isso eu não estou inventando, porque nós estamos falando em nome de Deus. Mentira do diabo. Isso ela confessou em público. Eu que já conhecia a pessoa, me revoltei demais. Fiquei muito triste de saber que aquela pessoa não mudava mesmo. Então, o que foi colocado aí, que é... eu não estou dizendo que psicanálise não pode ser feita, não. Tem que ser feito com cristão. Porque a sustentação tem que ser a palavra de Deus. Se for a palavra do mundo para ajudar a sua cabeça, dizer para você, se liberte, veja quem eu sou e faça o que você quiser, é uma delícia. Por isso que as pessoas se curam. Elas vão para o mundo e se libertam mesmo. Emocionalmente, elas melhoram. Só que isso vem as consequências depois. Então, significa, então, essa individualidade, que não desejamos nem mesmo pensar em casamento se não tivermos definido quem eu sou. Então, o cara fica esperando, o cara fica estudando, fica se arrumando a cabeça e não vai arrumar nunca. Porque nós somos criados, nascidos no pecado. O pecado nos assedia, só não somos escravos. Isso é um problema, você nunca vai se encontrar completamente. Isso vai acontecer na glorificação. E eles dizem que protela o casamento porque eles querem ter a sua individualidade segura. Não queremos que ninguém mais tenha o direito de dizer quem somos enquanto nós mesmos não tivermos a plena certeza da nossa identidade. Uma besteira, parece bonito. É um negócio filosoficamente bonito. O Caetano Veloso ouvir isso, ele que fez filosofia pura, ele vai adorar. Um promíscuo como ele é. Ele vai adorar isso. Porque, olha, entenda-se primeiro. Busque dentro do seu eu. Busque dentro de você o seu eu. Se prepare, não se case. Então, essa geração foi muito apoiada por essas pessoas de formação filosófica e de formação psicológica e psiquiátrica. Eu não estou incluindo aqui as pessoas que são profissionais evangélicas, lógico que não. Então, o que eles querem? Eles querem uma impermanência, eles não querem uma permanência. A individualidade deles leva a pensar numa impermanência. É um modelo em vigor, criando... Como é que vai ser, então, para criar filhos e ter mulher? O cara falou, poxa, eu vou perder toda a minha individualidade. Ele não casa, ele tem medo de casar, ele não casa, porque ele está errado. Ele não leu a palavra de Deus que nós já lemos hoje. Foram 2 versículos que já justificam tudo contra isso que eles estão falando. Agora, como seria a resposta se esse relacionamento com o cônjuge
ou com os filhos foram um obstáculo para a expressão da identidade dele? Divórcio. Por isso que o divórcio, tem mais divórcio que casamento hoje. Eu não sei se o seu está aí, mas eu acho que o Rogério deve entender disso. O divórcio hoje pode ser feito pela internet. Já está fazendo pela internet. Então, o que o diabo está fazendo? Destruindo uma criação de Deus com a colaboração dos homens do mundo. Então, você vê, criei filho, casei, mas o filho está atrapalhando, mas a mulher está tirando minha individualidade. Ele separa. Isso que eles falam que é incompatibilidade de gênero. Por isso que separação hoje é muito mais frequente do que casamento. Em nossos dias, muitos só se casam quando imaginam ter encontrado um cônjuge, presta atenção, que não vai tentar mudar a sua vida. O cara quer casar sozinho, ele casa e não torna uma pessoa só. Ele vai ficar sempre separado da mulher. Então, ele quer apenas estabilidade emocional, sim, financeira ela também quer. Mas eles querem que os seus objetivos não sejam ultrapassados na individualidade dele. É uma loucura. Será? Esse é um dos motivos. Parece bonito. Parece bonito, porque um cara fala, olha que cabeça que tem essa pessoa. Ele se casou para manter a individualidade dele, respeitando a mulher. Não é nada disso. É uma só pessoa. A palavra de Deus diz. No entanto, isso tudo é uma ilusão. Pensar que, ao descobrirmos o que nós somos, a nossa identidade, não afasta-nos do relacionamento mais íntimo com a pessoa. Você acaba não se abrindo com a sua mulher, se você pensa assim. Porque a hora que você se abre, e tem que se abrir, a mulher tem que conhecer todas as suas fraquezas, você tem que conhecer todas as fraquezas da mulher, para, em conjunto, vocês crescerem. Isso é a palavra de Deus. Bem, posso falar uma coisa? Pode falar. Uma coisa que a gente vê muito é que os casais, eles não têm uma transparência entre si. Então, por exemplo, o marido resolveu passar na casa de um amigo, ele não dá satisfação para a mulher. Ele vai, a mulher não sabe onde o marido está, o que ele está fazendo, quais as intenções dele, quais as metas dele. Você conversa com a mulher, teu marido, encontrei, comentou isso, nem estava sabendo, ele ainda não falou para mim. Gente, a mulher é a primeira a saber e o marido. Então, os casais hoje não se comunicam. Nós vamos comentar isso mais a miúde depois. Mas, primeiro tópico, então, a defesa deles, da geração Y. Posição econômica e individualismo que eles perdem. As duas são completamente rebatidas pela palavra de Deus e também pela literatura, não evangélica, mostrando coisas completamente diferentes. Como começar o casamento? Então, aí vem uma outra abordagem agora. A abordagem tradicional do casamento era sábia e, em sua compreensão intuitiva, de que eu formaria e reformaria a nossa identidade de um modo profundo. O que as pessoas, lá o meu pai e minha mãe, incultos totalmente, mas se casaram. Ela casou acho, com 16, 17 anos. Se casaram e nunca eu vi meu pai largar minha mãe para nada. Nunca. E o meu pai era ateu, não sabia escrever e era tocador de roça. Era um respeito total pela mulher. Eu não soube, nem depois de adulto, qualquer normalidade moral do meu pai, muito menos da minha mãe. Isso é bom, pois a identidade sempre se desenvolve nas negociações com as pessoas importantes da sua vida. Olha o que o casamento faz, diferente do que eles pensam. A sua identidade, ela vai se amoldando à sua mulher e a sua mulher a você. Essa abertura, quando duas pessoas se amam, só gera um crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento físico e psicológico. Em gerações anteriores, as pessoas estavam mais dispostas a tomar a decisão de se casar e depois entender o casamento. Isso não tem jeito de você, com 25 anos, entender todo o casamento. Você tem que passar por ele. Você tem que entender a palavra de Deus e entrar no casamento com ela. Mas não espere, eles ficam esperando anos e anos para entender tudo, não vai entender. As gerações anteriores entravam no casamento para depois entender as suas fraquezas e se melhorando e se relacionando com o marido e com a mulher. Professor, e Maria, pois não. E a gente sabe que uma das metáforas que Deus usa
para mostrar o relacionamento dele com a igreja, é a figura do casamento. E com Deus também é a mesma coisa, né? Pegando esse ponto, porque a gente não se aproxima de Deus porque nós entendemos ele e aí passamos a crer. Não, Deus traz primeiro a fé, ilumina o nosso entendimento. O casamento também é assim. A gente se une a alguém para depois, no dia a dia, passar a compreender, a viver com essa pessoa, né? Então a gente vê uma harmonia entre o relacionamento de Deus com a sua igreja e nós, entre os cônjuges, né? No caso aí, os cônjuges cristãos. Então há uma coerência, né? Quando você caminha no casamento à luz da palavra de Deus também, nesse sentido. Olha que exemplo maravilhoso que o Rogério deu. Ele deu um exemplo de casamento como um processo de santificação. Então, ele está dando isso, ele está mostrando aí o que está sendo falado aqui. Que é no casamento que você vai, como Cristo é o noivo da igreja, como ele cuida, esse é o relacionamento do marido e da mulher. Esse é aprimoramento também no processo de santificação. É mortificação, porque esse eu que a pessoa tem todo o respeito por ele, essa independência tem que acabar. Porque você agora mudou sua vida. Você não vai casar e continuar tomando a cerveja no bar com seus amigos e deixando a sua mulher em casa. Você vai ter que mudar em todos os aspectos da sua vida. O casamento foi feito para nós. É a palavra de Deus. Estudiosos mostraram evidências contrárias a essas defesas dessa geração, essas defesas equivocadas. E mostram que o casamento traz consideráveis benefícios econômicos e psicológicos. Se não fosse a minha mulher, a Edna, além dela Deus ter usado ela para me levar para a palavra, eu seria um bandido. Eu me conheço perfeitamente, como eu era. Eu seria um marginal. Mas o senhor é que médico? Não tem nada a ver. Médico é marginal também. Não tem nada a ver isso com personalidade. Então, entenda, eu confesso aqui para vocês, meus irmãos, que se não fosse a Edna e que se não fosse ela ser usada para Cristo me encontrar, para me levar, eu não sei o que eu seria hoje. Então, ontem à noite nós oramos de que maneira? Deus nos leve junto. Não dá mais para viver nesse mundo sem ela. E ela diz a mesma coisa de mim. São 45 anos. Como é que eu vou viver? Isso foi a abertura de um para o outro. Eu tenho certeza que o pastor Gilberto está falando para a esposa dele isso agora. Eu tenho certeza disso. Não, eu tenho risco de errar. Verdade. É verdade? Lógico, você falou para ela, falou para a Cristina, eu não vi, ainda matei, eu não vi os lá, o seu som estava fechado. Mas é porque é isso mesmo. E assim é com cada um de vocês. O negócio vai aproximando, vai encaixando tanto, que não dá para viver sem a mulher e sem o marido. Ô, pai. Oi, Henrique. Posso ler um texto só para colaborar isso tudo? Lógico. Que o Rogério falou? Está em Cânticos 2:16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. Então é isso, né? Agora um pertence ao outro. E a relação do apacentamento do rebanho, levando a esse entendimento que o Rogério colocou da situação que se agrega, né? As situações se agregam da metáfora do homem com a mulher e Cristo e a igreja. Exatamente. O casamento foi feito para nós. Essa constatação não deve causar espanto para os cristãos. Para nós, não. Nós já entendemos todo o plano de Deus para o casamento. Gênesis diz que foi Deus que instituiu o casamento logo depois que criou a raça humana. Ele criou o homem e a mulher e já mandou casar. Quer dizer, um casamento feito por Deus mesmo, né? Isso não quer dizer que todos os indivíduos devam casar. Também não é uma ordem de Deus. Ele não tem na Bíblia, tem que casar, porque Jesus não casou. Jesus não se casou. Eu acho que isso não deveria ser falado, o que ele falou, o pastor. Eu estou lendo o que ele escreveu. Jesus não é comparação. Eu acho que Jesus, não sei. Na minha visão, Jesus não poderia casar. Não sei. Porque ele tinha todo um projeto feito antes da criação do mundo de morrer, ia causar sofrimentos para a mulher e os filhos. Eu acho que tinha todo um projeto feito antes da criação do mundo, mas eu não vou discutir isso aqui. Como ele entende mais do que eu, ele citou esse exemplo. Paulo é questionado. Parece que Paulo não era casado mesmo.
mas não tem certeza de. Pedro, a gente sabe que ele até discutiu com Jesus, porque ele curou a sogra dele. Se Jesus curou a sogra de Pedro, é porque ele era casado. E aí Pedro achou ruim. Não, mas aí Jesus falou, calma, Pedro, coloca as coisas no lugar exato. Bom, eu queria dizer também aqui que eu peguei do livro, isso não quer dizer que todos devam se casar, e aí tem o exemplo que ele coloca de Jesus e de Paulo. Mas também não podemos ver o casamento da mesma forma que várias culturas têm, que é obrigado a casar. Tem culturas lá no Oriente e na Ásia que a pessoa tem até arruma o casamento. Vocês lembram lá atrás, quando se arrumava o casamento? Tem hoje, no nosso meio, pessoas ricas que não querem que a filha case com um pobre, porque a fortuna vai diminuir. Mas você está ficando louco. Não, lógico que tem. Eu sei de casamentos arrumados, amigos meus, que não deu certo aqui, arrumou aqui. Infeliz. Uma delas, a moça até se suicidou. E o menino já ia casar com uma outra família rica. E aí casou com... É uma loucura tudo isso. Mas será que existe isso? Você faz isso com um filho seu? Faz. O dinheiro fala mais alto, é a raiz de todos os males. E a pessoa, o capital, o patrimônio que ela construiu, mas esse menino ou essa menina vai entrar na minha vida e vai usar do meu patrimônio de uma família que ele não trouxe nada. Esse não tem a palavra de Deus no coração. Ele só está pensando nas coisas materiais. O mundo é assim, é por isso. Um comentário de um escritor chamado Heidelberg sobre o sexo dentro do casamento agora. Ele está falando de o casamento foi feito para nós, mas agora ele também entra, depois ele vai falar de sexo mais, sobre o sexo fora do casamento. O sexo não é e não pode ser uma questão pessoal. Eu estou com necessidade sexual por causa dos meus hormônios. Deus fez os meus hormônios, eu vou descarregar. Isso não é de Deus. E não é um assunto que diz respeito somente nem ao casal, o sexo faz. Imagina para a pessoa individualmente. Sexo diz respeito a todos. Sexo fora do casamento produz bebê fora do casamento, produz doenças com transmissibilidade sexual e acaba criando o hábito em nós de tomar outra pessoa para usar sexualmente como um mero objeto. O ser humano vira um mero objeto, se for o sexo pelo sexo. Mas não é isso. Deus não criou o sexo para isso. Nós vamos ver em umas passagens bíblicas quando for falar de sexo. O casamento foi feito para nós e a raça humana foi feita para o casamento. Por quê? Porque foi a primeira instituição que Deus criou. Então, não tem nada de diferente nisso. Agora, existe o medo de casar também. Não é aquele que nós colocamos. O medo de fracassar. Todos nós tivemos um pouco isso. Há um outro motivo que muitas pessoas relutam em casar. Vi como o casamento dos meus pais foi difícil e não quero isso para mim. Isso é um problema. E se tem gente que defende isso. O desamor dos outros não pode ser causa do seu desamor. Você pode pegar o desamor do outro e transformar em amor. Isso é o cristianismo. Agora, só se basear que seu pai e sua mãe... Ele diz aqui de uma revista chamada The Atlantic, é uma revista que foi criada em 1857, foi lá em Boston, Massachusetts, uma revista muito lida nos Estados Unidos. E esse escritor que escreveu sobre isso, que eu vou ler aqui, sobre esse medo de fracassar no casamento, ele é uma pessoa que é o Joey Pixer. Ele é uma pessoa que fala de família e de relacionamentos pessoais. Essa revista publicou o seguinte, que ele expôs um casamento de uma pessoa chamada Justin Long, com permissão dele, com certeza. Esse moço diz o seguinte, pai e a mãe viviam mal e assistia tudo isso. Se separaram. A mãe casou mais 2 vezes, ela casou 3, então. E o pai casou mais 3 vezes, casou 4. Então, esse moço ele tinha medo de se relacionar. Eu conheço pessoas assim. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Só que teve, no meio disso, o amor, que é um sentimento de Deus. Quando o amor vem de Deus, todo amor nasce em Deus.
E ele, quando ele se apaixonou por uma pessoa e amou uma pessoa, ele falou, poxa vida, não tem outra saída, eu vou tentar. E o que ele disse? No desamor dos meus pais, eu aprendi o amor. É isso que a gente prega. E ele diz, esse moço, nessa revista, que ele foi muito feliz com sua esposa a hora que ele começou a entender que os pais não assumiram o compromisso que eles tinham. Porque nós já falamos que sentimento flutua. Não é sobre o sentimento que repousa o casamento. Senão você separa sempre. O amor diminui, você fica com ódio da sua mulher temporariamente, ela de você, tem briga. E ele disse o seguinte, eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ter discussão, e ele tinha razão. Eu sabia que ia ter discórdia, e ele tem razão. Todo casamento tem isso. Mas ele se baseou na responsabilidade que ele teve com Cristo. Não tem jeito de manter um casamento se não for a responsabilidade, a aliança que você assume com Cristo na hora do casamento, com a sua mulher. Se você não levar isso em consideração, você vai ter separação o tempo todo. Ele superou o medo que o casamento seria difícil, claro que é difícil, superou o medo que haveria conflito, claro que houve conflito, e o segredo que mantém o seu casamento é não deixar que essas coisas, a discussão, o sofrimento, a discórdia, não deixar que essas coisas enfraqueçam o compromisso, não é o sentimento. O compromisso de amar um ao outro em meio a todas as dificuldades. É isso que nós colocamos lá no altar, na hora que nós nos casamos, diante de Deus e da igreja. Então, o casamento foi feito para nós e não é o desamor dos outros que vai atrapalhar o casamento. Eu sei que você sofre, seu pai é separado. Eu sei que a gente sofre muito, os filhos sofrem. Daí está escrito aqui. Mas isso não pode ser a base. A base de tudo é o amor de Deus e o perdão de Deus. Agora nós estamos chegando mais ou menos ao fim da aula. Um conceito equivocado do sexo, ele comenta. Porque indivíduos de sexo masculino têm menos interesse em se casar hoje do que tinham no passado. Porque no passado, o ato sexual antes do casamento era um problema. Você pegava na mão da namorada, era difícil beijar, era tudo muito difícil numa geração anterior. Hoje não. O homem tem relação sexual a hora que ele quiser, o solteiro. Ele começa um relacionamento, já tem relação sexual no primeiro contato. Então ele fala, por que eu vou me casar? Se a minha satisfação sexual eu consigo sem casamento, na minha individualidade, sem relacionamento, sem me preocupar. No passado era preciso se casar para ter um relacionamento sexual, mas isso mudou completamente. Um conceito equivocado do sexo. Pois não. Pois não, pastor. No passado, o jovem, para ter, então, relações sexuais, ele tinha que pagar uma profissional. Ele tinha que ir para a zona de meretriz para procurar uma profissional. Hoje, não há necessidade disso. Esse comércio tem caído muito. Por quê? Então, torna-se muito fácil, né? A pessoa vai numa balada, já sai da balada e vai, então, escolhe uma ali e já vai. Então, né? isso é da balada. Fosse mais nesse sentido. Doutor, e também essa premissa aí para essa definição parece que está equivocada também. Quando você afirma assim, é preciso se casar para ter sexo, porque o casamento não é definido pelo sexo. O sexo, na verdade, é uma decorrência de um casamento. Exatamente. Então, quando você olha o casamento na perspectiva do sexo e deixa ele de lado, você está simplesmente destruindo todo o conceito de casamento. O sexo é um alimento a mais, um prazer e uma troca de relacionamento entre duas pessoas no casamento que faz parte do casamento, mas porque você pode ficar privado do sexo de uma hora para outra. Se você operar da próstata, você pode ficar impotente e a sua mulher vai ter que entender isso. Então você tem que olhar para a sua mulher, para o seu marido, entendendo que muitas coisas podem acontecer e que ela vai ficar velha e você vai ficar velho. O amor é um negócio proposital.
Então, nós temos que nos preparar para isso, senão vai separando, vai pegando uma mais nova e assim por diante. Então, com relação ao conceito equivocado do sexo, era preciso abrir mão da independência e se casar para ter sexo, antigamente. O preço era alto, entre aspas, mas agora o sexo está disponível por um custo muito menor. A atitude de não se casar considera o sexo um bem de consumo. Então, não é bem de consumo, foi bem colocado pelo Rogério. É uma coisa de Deus que se faz dentro do casamento, é uma forma de amor, uma forma de procriação também, mas o sexo você pode ter prazer. A Igreja Católica fala que não pode ter, mas eu não sei como que os católicos têm sexo, e os padres têm, os bispos têm, sem prazer. Eles nem filhos têm, alguns têm até filhos. Tem padres com filhos, a gente conhece, tem um amigo assim. Então, mas o prazer é uma coisa de Deus. Deus não colocou o hormônio em você para você sofrer. E esse prazer é desenvolvido no sexo, no casamento. O cristianismo trouxe consigo um movimento revolucionário sobre o sexo. Olha que 3 situações. Vê se você se encaixa em alguma delas. Ser amado e admirado. Isso é possível. Mas não verdadeiramente conhecido. Não tem abertura. Você acha a pessoa bonita, admira a pessoa, vai ter sexo com ela, mas não quer nenhum relacionamento mais íntimo com ela. Traz pouca satisfação. Ser conhecido, você conhece bem a pessoa, mas rejeitado e não amado, mas tem sexo, é um pesadelo. Você ter sexo só porque conhece a pessoa e gostou dela, mas você não tem nenhum ato de relacionamento de amor e não é casado, isso leva a um grande pesadelo. A Edna disse que quando nós tivemos relação sexual antes do casamento, ela era dessa igreja já, não era convertida, eu acho, ela sofreu demais, porque ela aprendeu na igreja que estava errado. Então, nós tivemos um começo de casamento horrível na área sexual, porque era uma mulher crente e um cara que não tinha nada. Era um católico mal praticante, que sexo para mim era normal. Então, o que aconteceu? Foi duro para a gente. Se não fosse Cristo, nós casamos em 76. Eu fui alcançado em 80 por Jesus. Aí nós já estávamos nos separando, em 80, com 3 filhos. Quando ele me alcançou, que eu mudei a visão da coisa, que eu entendi os propósitos de Deus, e aí que nós tivemos o 4º filho, que foi o Augusto, já entendendo os propósitos de Deus para o casamento. Senão, eu já tinha chamado a mãe dela para mandar ela de volta. Era muito comum entre os meus amigos. Leva embora, vamos ver. Mas eu sofri muito, porque o meu pai ateu disse para mim, você tem que ser de uma única mulher, meu filho, sempre, igual eu sou da sua mãe. Isso ele disse, sem conhecer a palavra de Deus. Isso é intuição, isso é graça comum. Isso é graça comum. Você saber as coisas de Deus, ele derrama sobre a humanidade a graça comum. Agora, veja bem, o último aspecto, torna-se vulnerável, você se abre e, portanto, plenamente conhecido. Para você ser conhecido, você tem que se abrir. E, acima disso, você é amado por alguém que você admira. É a maior satisfação possível no sexo. Então, o sexo só é importante nesse último item. É o item do casamento. Você torna... O que é tornar vulnerável? Abrir o coração. Você está vulnerável, porque a pessoa sabe as suas fraquezas. Você se torna plenamente conhecido com isso. E ainda assim, plenamente amado por alguém que você admira e que ela te admira. E você vai ter sexo esse? Esse é o melhor sexo que tem. Isso é o sexo no casamento. De acordo com a ética sexual cristã, o sexo é o sinal dessa entrega total e não deve ser usado para nenhum outro propósito. Em Gênesis 2:24 e Efésios 5:31, vamos ler só um deles, é a mesma coisa. Eu queria que você lesse esse texto, mas todo mundo sabe de cor. Mas é bom ler na palavra de Deus esse texto. Um dos 2 textos. Gênesis 2:24 ou então Efésios 5:31. Deixar pai e mãe, unir-se, não é isso? Unir-se a sua esposa e tornar-se uma só carne. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. Deixar. Na família tem 2 tipos de relacionamento. Pai e filho é um relacionamento temporário. O relacionamento que você tem com seu filho é temporário. Ele é criado para emancipação. O relacionamento de deixar é de pai para filho, não tem jeito.
Unir-se à sua esposa, deixar pai e mãe, marido e mulher, que é o relacionamento permanente. Não é pai e filho. Pai e filho é um relacionamento temporário. E o que Deus o juntou não separe o homem. Isso é o relacionamento definitivo, que é o casamento entre um homem e uma mulher. Unir-se é prender-se a outra pessoa, abrir-se para outra pessoa. É o caso do marido e a mulher. Uma só carne é a união em todos os aspectos, não é só sexual. Tornar-se uma só carne é o aspecto sexual, mas é o aspecto físico, emocional, intelectual, é tudo, é unir-se. Então, esse texto é muito claro para isso, que colabora com o que o Rogério colocou sobre o sexo também. A concessão de acesso ao nosso corpo deve ser acompanhada de uma abertura mútua da vida pela aliança do casamento. Só essa é a situação. Ter sexo por outro motivo qualquer que seja é ter um conceito equivocado a respeito do sexo. Não ter sexo fora do casamento elevou o sexo de um mero objeto de consumo para uma forma de criar vínculo entre dois seres humanos de uma maneira definitiva. É se assemelhar àquele que se entregou inteiramente por nós para que pudéssemos ser libertos a fim de nos entregar inteiramente a Ele. Ele está fazendo essa entrega no casamento com a entrega de Cristo por nós. Ele está fazendo uma analogia. Lógico que as coisas são de proporções diferentes, mas é uma analogia. Eu queria que vocês ligassem, lessem. Olha que texto maravilhoso, muito conhecido. 1 Coríntios 6, 18 a 20. E aí nós temos só uma parte final da aula. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Ouça com profundidade a palavra de Deus. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O texto, eu dei na escola dominical, aí na classe 9, falei esse texto uma vez e defendi essa ideia. Uma senhora que estava lá com a filha tinha chegado de fora. Ela se revoltou, não na aula. Ela nunca mais foi. E aí eu soube que ela se magoou, que eu falei que quando o pecado é no corpo é maior. O corpo é o templo do Espírito Santo. E ela não concordou, é que está na Bíblia, eu falei. A senhora não está concordando, eu respeito. Mas está escrito aqui, precisa tirar. Ela não gostou. E aí eu procurei imediatamente, fiquei constrangido, o pastor Misael. Ele falou, não, você falou a verdade. Porque está muito clara a palavra de Deus. Que a responsabilidade do adultério é muito grande. A responsabilidade do seu templo do Espírito Santo, ele te comprou o edifício, o seu edifício é de Cristo agora, não é seu mais. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Esse corpo, a hora que você tem um relacionamento extraconjugal com uma prostituta ou não, você está levando Jesus junto, ele não sai. Você está colocando Jesus junto com a prostituta no seu ato sexual. É uma loucura você pensar isso. Aí eu já fiz isso. Deus te perdoa, para. Não estou dizendo. Pare, porque isso daí é uma coisa, a palavra de Deus aí é muito clara. E, por último, é o sexo superconsensual. Eu vou só contar uma historinha. Uma moça de quase 30 anos e um moço de 24. Eles se conheceram por um aplicativo chamado, deixa eu ver como é que é, Tinder. Tem no Brasil isso? Tinder? Tem. Eu não sabia. Eu não conheço. Ele permite que você conheça outras pessoas e até inicie um relacionamento e combinando com relação à orientação sexual que você tenha dele, sobre os seus hobbies, atividades, a sua cultura, e aí quebra o gelo para um encontro pessoal. Parece que esse Tinder tem mais ou menos essa intenção. Essa moça lá nos Estados Unidos, com 30 anos, próxima, e ele com 24, se conheceram no Tinder. E era um moço extremamente cortês. Vocês que têm filhas mulher, por favor, eu tenho netas. Olha o que acontece com o homem. O homem é um perigo, o homem natural. Ele passou a larga na moça, porque tratou ela com respeito, com carinho. Ela quis conhecer. Conheceram e ficaram juntos, bateram um papo. E aí ele pediu licença. Olha que... Ela ficou louca pelo cara. Posso tocar nas suas mãos? Você me dá licença?
Ela queria que tocasse em outro lugar. Ela já abriu o leque. Deu a mão porque o cara era muito educado. Era de uma finura. Ela que disse aqui no livro. Aí ele falou, será que você me dá direito de eu tirar o seu suéter? Ela falou, meu Deus, nunca ninguém me pediu isso. Eu tirava o suéter já para ter relação. E ela falou, olha que homem, meu Deus, achei meu homem. Achei meu príncipe encantado. E aí tiveram relações. Só que um dia ela mandou uma mensagem para ele, ele não respondeu nunca mais. E ele entrou numa depressão muito grande. Foi falar com as amigas. Sabe o que as amigas falaram? Você está ficando louca, isso é normal. Começa com outro. Entra no Tinder e começa com outro. O homem é mais comum do homem, porque a mulher quer ouvir palavras suaves. A mulher não quer um homem que pega, leva para a cama, não. A mulher quer ser acariciada, a mulher quer ouvir palavras doces, a mulher quer receber um presente agradável. E esse cara fez tudo e seduziu a mulher. Por isso que a perspicácia que está na palavra de Deus, lá em Gênesis, tem que acompanhar a perspicácia da serpente, tem que acompanhar a simplicidade da pomba. Ela tem que ser sensível, mas ela tem que ser perspicaz. Nós temos que mostrar para as nossas filhas hoje, para nossa, cuidado com quem você lida. Porque o cara vai passando o mel na sua... Por exemplo, já aconteceu comigo. O cara até é homossexual, meu amigo. Abri a porta para a mulher descer do meu carro, chamei ele. Falei, quem abre a porta para a minha mulher sou eu. Se eu não abrir, você deixa ela descer sozinha. O que é isso? Lá no clube que eu jogava futebol, no Clube dos Médicos, eu via lá um ambiente meio estranho, porque eu via lá a pessoa puxar a cadeira para a mulher do outro. Quem puxa a cadeira para você é seu marido só, e o garçom. Porque no ambiente de relacionamento social, o cara já puxa a cadeira, depois te passa o pé também. E lá aconteceu isso. Naquele relacionamento, o Henrique sabe de quem eu estou falando, um médico tomou a mulher do outro ali. O cara cantava bem, o outro também, e tocava a perna por baixo. Falei, mas que é? E não fui mais lá. Por quê? A mulher, ela se sensibiliza com esses bandidos. Olha que homem dele. Você trabalha o dia inteiro, aguenta a mulher, aguenta as afrontas do mundo. Chega em casa, algumas vezes você não quer nem ver a mulher. Você não quer ver. Então você trata mal. Está errado, mas é a realidade. Aí vem um cara todo meloso, um puta de um bandido, e passa a lábia. Olha, esse cara, este sim, essa moça caiu nisso. Ó. Sexo super consensual. Ela falou que foi uma coisa maravilhosa na vida dela, porque o cara foi pedindo tudo para ela, com uma educação, uma tenura, depois, largou ela na mão. Então, nós estamos terminando essa aula com sexo consensual, e olha o que nós deixaríamos de ver. São 11h24. Procurar devidamente o casamento. Se você é crente, procure alguém que também seja. Procure alguém que continue atraente para você quando passarem os anos da beleza da juventude. Aconselhe-se antes de casar. Nunca durma com raiva. A última palavra que você tem que ter com a sua mulher no seu leito é oração. Então, isso tudo é a metade da outra aula. Eu fiquei preocupado em não falar isso, por isso que nós desdobramos a aula. Muito bom estar com vocês e saber que nos é revelada a palavra de Deus. A imperfeição da aula, isso é próprio do ser humano, mas a palavra de Deus é perfeita e justa e perfeita. Então, é muito bom a gente dialogar com uma referência. A referência é a Bíblia mesmo. Muito obrigado, doutor Gandolfi. Aula maravilhosa. Amém, pastor. O senhor é meu amigo. O senhor sempre acha que eu sou bom. Não, me conhece direito. Hein? O senhor coloca com muita sabedoria e, então, mexe em muitas áreas importantes e remexe, revive coisas importantes que a gente precisa considerar sempre. Muito obrigado. Muito gostoso, muito precioso esse momento. Parece que durou 5 minutos a aula. Eu queria encerrá-la, então, pedindo para o nosso administrador, Fernando Guerra, que fizesse uma oração de encerramento. Pode ser, Guerra? Pode ser, lógico. Por favor.
Pai de amor, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor por oportunidades como essa, onde temos de aprender a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando esta sala, as outras salas que também estão agora acontecendo ao mesmo horário, e que tudo que estamos vendo, ó Pai, possa fazer sentido ao nosso coração, possa entrar no nosso coração e que possamos conseguir praticar no nosso dia a dia. Amém, Senhor, Senhor. nosso dia, para que nos preparemos para o culto logo mais e que possamos fazer tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.